Olá, tudo bem? É um prazer estar aí com vocês e vamos lá trocar algumas ideias, ou pelo menos eu vou tentar explicitar aqui um assunto que merece muita consideração a 1º de julho de 2019. Lá atrás, 25 anos atrás, 1º de julho de 1994, foi criado, instaurou-se o Plano Real. O Plano Real, a rigor, é um dos mais importantes planos efetivados, realizados, de ação econômica, macroeconômica, grandes agregados, bem-sucedidos no Brasil. Esse plano veio a lutar contra a hiperinflação, a macroinstabilidade que havia no Brasil naquela época. E hoje, quando a gente o vê, percebendo de que a moeda, o real, continua sendo o objeto de intermediação financeira, de transação para bens, serviços como um todo, notamos o imenso sucesso que ele teve. Na verdade, lá atrás, em 91, 92, 93, havia uma ameaça de hiperinflação. O Brasil chegou em um ano apenas a taxa de inflação de 3.200%, isso praticamente em 92, e em 1993 também estava beirando os seus 1.200. E a hiperinflação é praticamente algo como fenômeno em que o primeiro chopinho que você toma tem um preço, digamos 100, mas o segundo, daqui a 20 minutos, você não sabe quanto vai pagar. Pode pagar 300, 500, 1.000 ou de repente carregar com um carrinho de mão uma verdadeira soma monstruosa de moedas e de papel moeda para pagar aquilo que deve. Esse plano, ele se pautou em uma certa luta contra o efeito fiscal errado que havia no Brasil com déficits excessivos, buscando um policiamento melhor das contas públicas, buscou paulatinamente abrir-se para a criação de um câmbio flutuante, medida muito importante, a adoção de uma meta inflacionária, de uma meta monetária, expandindo a moeda à base da taxa real de crescimento da moeda, da economia, não criando então uma nova inflação, algo que acontecia a todo ato, porque ela era realimentada pela indexação. A indexação, a correção monetária sobretudo, realimentava a inflação na razão direta em que esta subia. E isso era absolutamente pecaminoso, dolorido e doloso na economia brasileira. Então, quando em 1993 criou-se, por curto espaço de tempo a rigor, a Unidade Referencial de Valor, o URV, abriu-se o caminho para descontaminar a economia brasileira de toda a sua inflação passada, buscando-se criar uma nova economia sem inflação. E hoje, quando a gente vê que a meta inflacionária do governo central, do Banco Central, chega a ser de 4,5% ao ano, ficamos impressionados com aquilo que aconteceu no passado. Na verdade, o Plano Real permite que hoje em dia o Brasil adote medidas que naquela época não tinha condições de utilizar. Permite o planejamento econômico, o planejamento das suas contas pessoais. Você passa a ter uma previsão melhor de poupança, aplicações e, sobretudo, de dispêndios, e para os empresários, de seus gastos correntes e dos investimentos. Isto mobiliza a economia em prol do crescimento e desenvolvimento. Embora após longos anos, tenhamos notado que o crescimento econômico do Brasil se tornou sumamente baixo e está sacrificado. Então, nos tempos atuais, vivemos com baixa inflação, previsões de inflação até relativamente confortáveis, que poderão chegar em 2 a 3 anos a patamares de 3,5% previstos pelo Banco Central, com um crescimento que a rigor está beirando o fundo do poço, mas não por conta do Plano Real. Portanto,
a nova geração, todos aqueles que nasceram após 1994, né, de brasileiros, uma depois da outra, está hoje vivendo em estabilidade de preços, podendo prevê-los melhor na gôndola do supermercado, lá na prateleira da farmácia, e com isso tem e vê a sua vida facilitada. As transações financeiras se tornam cada vez mais eletrônicas, com compensações instantâneas, o que também significa uma nova tipologia de política monetária. Parabéns ao Plano Real, felicitações, sim senhor, a todos os pais do Real, eles foram geniais nesse sentido. E viva os brasileiros, porque eles estão defendendo um quadro de inflação baixa e sabem muito bem que não se vota em quem puxa a inflação para cima, porque isso significa perda de poder aquisitivo, desigualdade na renda, incapacidade de aplicar bem e facilitação para a manutenção da riqueza junto aos que sabem se defender com indexadores. Ora, é tudo que a gente não deveria ter. Vamos eliminar e manter os indexadores longe da economia e manter esta fidelidade em prol da disciplina monetária e das corretas ações do Banco Central. Um abraço.